Amém. Graça e paz, queridos. Que a pastora Luciana Regina, o nosso encontro de quinta-feira, né? Nós estamos mudando o horário, hoje é nosso primeiro dia de mudança de horário, porque até então a gente fazia as quintas-feiras às 22 horas e hoje nós estamos fazendo, ai, queridos, desculpa, é que eu acabei de abrir esse celular para estar fazendo a live também, porque na terça-feira eu fiz só pelo Instagram. Até expliquei para vocês, eu tô me recuperando tudo e fiz só pelo Instagram. E aí hoje tô decidindo fazer também pelo Facebook. E aí então eu liguei aí o celular e aí tá recebendo as mensagens tudo por ter ficado parado, tá bom? Então peço desculpa para vocês, mas estamos aqui. Então hoje é o nosso primeiro dia, agora esse período de férias, né? Como eu já terminei o semestre na faculdade. Aí a gente tá alterando, modificando. Beijo, Vivi, paz, oi. A gente tá iniciando, então esse período de férias, né? A gente vai agora provavelmente até fevereiro. A gente vai nesse horário de 20 horas e não mais às 22 horas como a gente estava fazendo antes. Tá certo? Então eu já peço para vocês estarem aí marcando, colocando aí na agenda de vocês, muito embora hoje eu coloquei, na terça-feira eu não coloquei, na terça-feira eu tava um pouquinho mais debilitada e na terça-feira, como eu falei para vocês, eu não tinha nem chego a colocar nas redes sociais a divulgação de hoje, né? Ou no caso da terça, que na terça-feira, às 22 horas, nós fazíamos o nosso momento de oração. Tá certo? E na quinta, o ensinamento de Jesus. Então, na terça-feira eu ainda fiz esse horário das 22 horas, mas já comuniquei que provavelmente esse período de férias, como não tô mais na faculdade, né, que agora a gente já tá de férias, graças a Deus, o Senhor nos ajudou e a gente também se esforçou e a gente conseguiu concluir esse semestre, então estamos de férias e provavelmente então até fevereiro a gente continua o mesmo dia, tá? Terça-feira e quinta-feira. Terça-feira continua sendo momento de oração e quinta-feira continua sendo ensinamentos de Jesus. O que a gente vai mudar é no sentido do horário, tá certo? Em vez de ser 22 horas, vai ser às 20 horas, mais cedo, tá bom? Então que vocês possam estar só alterando isso. Hoje eu coloquei, eu fiz algumas postagens alterando, eu utilizei o nosso mesmo post que a gente utilizava para a divulgação do dia de hoje, né, na quinta-feira. E só apaguei lá às 22 horas e coloquei como se fosse em borrão mesmo para chamar atenção, 20 horas, tá? Então eu conto com vocês, a gente deduz que seria melhor, mas a gente nunca sabe porque realmente o horário das 22 horas era o horário que o pessoal já tinha organizado suas coisas para estar. Eu sei que existe também alguns que vão estar no período de repente estar no próprio culto, né, na igreja, enfim, mas o vídeo fica gravado e você pode estar assistindo depois. O importante é a gente dar continuidade àquilo que o Senhor nos direcionou como proposta. Tanto na terça-feira, que é o nosso momento de busca de Deus, né? É o nosso momento de conversarmos com o Senhor, é o nosso momento de estarmos juntos, intercedendo, orando uns pelos outros e ouvindo, porque tem sido sempre maravilhoso e nos direcionou. Terça-feira passada, eu já até peço perdão para vocês, foi diferenciado, eu falei para vocês, fiz até no quarto, porque eu estava um pouco mais debilitada. Hoje eu ainda tô com um pouco de dor de cabeça, agora tô melhor, à tarde eu fui obrigada a deitar mesmo, porque eu tava com uma dor no estômago e na cabeça, mas estamos bem, estamos recuperando, em nome do Senhor Jesus, eu creio que muito em breve vai estar totalmente restaurado, tá? Então, peço que vocês continuem conosco, que vocês continuem participando, que vocês continuem colocando aí na agenda de vocês, para que a gente possa estar junto toda terça-feira às 20 horas e toda quinta-feira também às 20 horas, tá bom? Então, sem mais demoras, porque a nossa proposta não é demorar, e até peço desculpa para vocês que até para mim também me adequar a esse novo horário, a gente entrou um pouquinho mais tarde, que seria às 20 horas em ponto. Eu sou daquelas que quando fala horário tem que ser em ponto, né? E eu acabei entrando, acho que era 20 e 11, alguma coisa assim,
tá? Então peço perdão para vocês, mas agendem aí terça-feira, 20 horas e quinta-feira às 20 horas também. Tá bom? Vamos orar para a gente já entrar no nosso momento de compartilhar. Hoje o nosso momento também é um momento curtinho, são 4 versículos. E aí a gente vai pedir orientação do nosso mestre para ele conduzir aquilo que ele tem para falar conosco nessa noite, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor Jesus, por nos conduzir até aqui. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. E obrigado, Senhor Jesus, por nos atrair a Ti. Obrigado por nos direcionar neste momento, nas terças-feiras, no momento de oração e na quinta-feira, ensinamentos de Jesus, de nós nos encontrarmos, Senhor, de uma forma diferenciada, não na igreja, não dentro da igreja no culto, mas dessa forma, Senhor Jesus, numa forma de uma live, utilizando a plataforma digital para estarmos reunidos, buscando ao Senhor, para aprendermos contigo, invocando o teu santo nome e estarmos juntos apesar da distância, como igreja, como corpo, como unidade, Senhor. Te pedimos que o teu propósito seja alcançado, Senhor Jesus, mediante esse teu direcionar sobre a minha vida e sobre aqueles que estão acompanhando. Que o Senhor haja sobre nós, que o Senhor trate conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos prepare, Senhor Jesus, para que possamos responder de acordo com aquilo que o Senhor tem já preparado para nós. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos que o Senhor nos ajude a honrar. Te pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos como disciplina, Senhor Jesus, de estarmos aqui neste horário, neste momento, tendo isso como importância e tendo isso como realmente algo direcionado da tua parte, o momento preparado pelo Senhor, para que a gente possa estar diante de ti e vivenciando aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nos ajude a permanecer e te pedimos em nome do Senhor Jesus que a cada um, Pai, que tem proposto, tem sentido no coração, direcionado por Ti, de estarmos juntos, que eles prevaleçam, Pai. Apesar nesse momento de nova onda de pandemia, apesar de uns já estarem teoricamente de férias, enfim, apesar de qualquer dificuldade que apareça e principalmente desmotivação, enfim, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que nós possamos permanecer, que nós possamos perseverar, porque nós reconhecemos e sabemos como a tua palavra declara aquele que for fiel até o fim. Te pedimos dessa forma, Senhor, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos chegar até o fim e recebemos da tua parte aquilo qual o Senhor já tem programado e estabelecido para nós. Sê conosco neste momento, Jesus, Mestre querido, porque nós queremos aprender contigo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas. Olha que gostoso. Enquanto eu estava orando, entrou pessoas aí. Aleluias, Deus abençoe a vida de vocês. Pai do Senhor, Samuel, Deus te abençoe. Angélica, diaconisa abençoada. Deus abençoe a vida de vocês, amém? Como eu expliquei, ainda estou hoje um pouquinho com a cabeça aqui incomodada. À tarde eu deitei, que estava bem forte. Eu não sei se é por causa de medicação, ok, né? Então dá uma dor no estômago e por consequência atinge a cabeça. Mas agora eu estou melhor, só que vamos embora logo, né? Não vamos ficar, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Deus é fiel, tem cuidado de nós. Mas vamos ser prudentes também, tá certo, queridos e queridas? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar conosco e que você receba da parte do Senhor aquilo que Ele preparou para nós nessa noite. Como a gente sempre faz nas quintas-feiras, nós damos continuidade ao estudo, vamos dizer assim, ao sequencial da palavra do Senhor. Como nós estamos neste momento direcionados pelo Senhor, obrigado, meu amor. Deus te abençoe. Preciso, viu? Tá falando aqui que tá orando por mim e por Vivi. Amém, meu amor. Que o Senhor te abençoe, te recompense por isso, viu? E a gente faz essa leitura, né? Continuada, sequencial, nos evangelhos.
porque é da onde a gente está tirando os ensinamentos de Jesus. Muito embora a gente sabe que a Bíblia toda, até o Antigo Testamento, apontava e fazia menção de Jesus, né? Muitos podem falar, mas onde, pastora, tal? Já é um outro momento, né? Um momento que a gente chama de fundamentação bíblica teológica também, momento de teologia, outro, enfim, acompanhamento, mas a proposta nossa hoje, na quinta-feira, é os ensinamentos de Jesus. E aonde a gente realmente pode absorver isso e ver isso com mais clareza, né? É justamente nos evangelhos, que os evangelhos nada mais do que um relato. Aleluia. Oh, apóstolo Reginaldo, Deus lhe abençoe, meu pastor. Deus lhe abençoe, viu? Nada mais do que o momento qual o Senhor Jesus esteve no nosso meio, esteve aqui na terra, esteve entre nós, muito embora a gente não esteve pessoalmente, né, frente a frente com ele, mas a gente, mediante, que coisa maravilhosa, né? Não existia internet e chegou até nós, olha que coisa maravilhosa. Hoje a gente utiliza a internet para usar esse meio que chegou até nós, né? Vieram pergaminhos, tradição oral, tantas coisas para chegar até nós. Então, louvado seja o Senhor, porque esses ensinamentos chegaram até nós, queridos, e para chegar até nós não foi brincadeira. Muitas pessoas entregaram suas próprias vidas por isso, sabe? Por entender e validar o valor mesmo, aquilo que aqui se encontra. Muito importante. O que está contido aqui na palavra do Senhor. Então, os ensinamentos de Jesus não é diferente, muito pelo contrário. É como eu sempre brinco com vocês, brinco, mas abordando como uma verdade. Muitas Bíblias, quando você compra, vem escrito assim, ensinamentos, ou melhor, fala ou dizeres de Jesus em vermelho. Isso mostra, queridos, a importância daquilo que o Senhor Jesus passou para nós e continua passando. Isso daqui é como eu falei, o Senhor Jesus, ele não se preocupava em estar diante das pessoas com dizeres eloquentes. O Senhor não se preocupava de estar diante das pessoas mostrando quem ele era no sentido de se fazer aparecer, muito pelo contrário. Ele usava de uma linguagem, ele usava até mesmo de parábolas muitas vezes, ele usava de forma simples para que a pessoa pudesse compreender. Então, muitas vezes a gente vê no meio de nós, do povo de Deus, muitas vezes querendo buscar coisas maiores, e não que seja errado, mas quando a gente está deixando de cumprir, ou de buscar, ou de conhecer a essência, como se não estivesse dando importância, querendo buscar experiências sobrenaturais, quando na verdade estamos deixando de vivenciar aquilo que o próprio Mestre, o Senhor Jesus, através do Sermão da Montanha, ele fez questão de se assentar juntamente com os discípulos e aquela multidão e ensinar o povo. Queridos, a minha função e a tua função é essa, da gente estar como hoje eu aqui, não como alguém que me veja como mestre, pelo contrário, eu também estou como vocês, aprendendo com o nosso mestre, através da palavra que ele deixou para nós. Então é importante a gente continuar prezando essa palavra, prezando essa fala e guardando ela, porque com certeza, queridos, eu sempre falo isso, atrás ou por trás ou através de cada passagem pequenininha que o Senhor Jesus nos ensinou. É tido grandes segredos espirituais que pode trazer mudança de história para nós. Amém? E independentemente disso, é importante que a gente siga, porque como discípulos, ou seja, alunos do nosso mestre, nós devemos obedecer e seguir aquilo que ele nos ensina. Amém? Então, sem mais demoras, hoje a nossa leitura continuada, nós finalizamos quinta-feira passada e foi bênção, eu até me surpreendi também, porque depois que eu acabo aqui com vocês, aí eu lanço lá no nosso canal do YouTube, pra.Luciana Regina, até te peço, se você ainda não conhece, para você ir lá conhecer, para você se inscrever, compartilhar, enfim. E tem várias pregações abençoadas, vários momentos de compartilhar, meditar, enfim, várias coisinhas que o Senhor vem nos direcionando e a gente vem colocando lá como um arquivo. O nosso propósito ali não é
multidões, não, mas é como se fosse um memorial, um arquivo diante do Senhor e para que vidas sejam edificadas e abençoadas ali. Então, vai lá conhecer, tá certo? Então, depois que a gente finaliza aqui, eu já lanço lá pro nosso canal e aí, se você quiser compartilhar por lá também, se bem que dá para fazer pelo Instagram também, né? Compartilhar, mas se você quiser compartilhar por lá também, vai ser bênção. E eu fiquei feliz da última quinta-feira, como eu falei, muitos agora, como a gente modificou o horário, hoje é o primeiro dia que a gente está fazendo esse horário das 20 horas por causa das férias, né? E eu vi que muitas pessoas visualizaram depois, não puderam estar conosco, né, durante o momento do vídeo, mas depois visualizaram. Então, louvado seja o Senhor, porque essa palavra, querido, simples do nosso Mestre, Senhor Jesus ensinando, ela é fonte de vida para minha vida e para a tua vida. Por isso, eu te convido, às quintas-feiras, você está conosco. Se caso não puder estar durante o horário, durante a live propriamente dita, que você possa estar acompanhando depois, mas seja edificado para a glória do Senhor. Amém? Então, hoje, finalizamos semana passada o capítulo 5 de Mateus, ou seja, continuamos no momento de Sermão da Montanha, e hoje nós vamos para o capítulo 6, tá? O capítulo 6, eu vou colocar aqui para vocês como uma epígrafe ou como um título de A Ajuda aos Necessitados. Aleluia, que coisa boa, né? Tem gente que gosta de ir lá só para o seu umbigo, e aqui o Senhor Jesus, ele inicia trazendo esse momento para nós hoje, dessa preocupação. Ajuda aos necessitados. Nós fizemos oração a semana passada e nós mencionamos também um pouco sobre isso, sobre as pessoas em vulnerabilidade social. Pessoas que teoricamente, a gente olhando, a gente já vê que elas necessitam de algo, mas a gente vai ver também que esses necessitados muitas vezes é além do que os nossos olhos veem. Amém? Mas vamos embora, vamos colocar isso daqui na mão do Senhor, vamos orar mais uma vez, apresentando diante do Senhor este pequeno momento aqui hoje, um texto curtinho, o qual nós vamos compartilhar, o qual nós vamos estar juntos e vamos colocar diante do nosso Mestre, aquele que me trouxe aqui hoje, aquele que te trouxe aqui hoje, porque ele tem algo para falar conosco. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Mestre querido, Senhor Jesus Cristo, nós agora nos colocamos, Pai, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho, diante daquilo qual o Senhor ensinou há muito tempo atrás. Mas sabemos que essa verdade perdura até o dia de hoje e assim, subsequentemente, Pai, continuamente assim será. Por isso nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco, que eu seja tão somente instrumento das tuas mãos, porque eu também estou assentada diante do Mestre que é o Senhor, e eu também quero aprender contigo nessa noite. Por isso fala conosco, nos direciona, Espírito Santo de Deus, haja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos embora. Oi, Herquilino, Deus te abençoe, meu querido. Seja muito bem-vindo, viu? Fica aí conosco, chegou no momento exato. Então, queridos, vamos fazer a leitura? A epígrafe, como eu falei para vocês, é a ajuda aos necessitados. Tenham um cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para ser vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, quer que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Que palavra maravilhosa, queridos. Essa palavra por si só, ela já fala muito conosco. O Senhor Jesus, como nós falamos agora há pouco, o Senhor Jesus sempre foi muito claro
quando ele queria trazer um ensinamento, quando ele estava passando algo de importante para os seus discípulos e para todos aqueles que ouviam, até mesmo por aqueles que se opunham a ele, perseguidores do Senhor Jesus. Ele era muito claro nas suas colocações. Então, aqui já fica muito claro, mas a gente vê que traz muito ensinamento, além disso daqui que a gente leu, se a gente começar a esmiuçar um pouquinho mais e tentar compreender um pouquinho mais o que o Senhor queria passar para nós. Primeiro, utilizando a própria epígrafe, como nós falamos, aleluia, glória, utilizando a própria epígrafe que nós falamos, quando fala ajuda aos necessitados, o Senhor aqui, ele já chama a minha atenção e a tua atenção, queridos, no sentido que nós precisamos, como discípulos do Senhor, como seguidores de Cristo, como cristãos, como evangélicos, não sei como você quer se autodenominar, mas uma coisa que eu quero fazer menção claramente para você, é uma coisa que a gente preza, mediante esse direcionar que o Senhor tem nos dado, de estarmos nos reunindo para juntos caminharmos até o dia que nós iremos encontrar com Cristo. Uma coisa eu quero deixar bem claro para mim e para você: nós somos discípulos do Senhor, seguidores de Cristo, imitadores do nosso Mestre. Então aquilo qual o Senhor passa para nós é para nós realmente seguirmos, não é no sentido de cumprimento de religioso, de cumprimento de lei, como religiosos fazem, como essa palavra aqui faz a menção, de sermos vistos pelos outros. Mas aqui essa palavra nos mostra que quando o Senhor fala ajuda aos necessitados, o Senhor está trazendo para mim e para você, como servos, discípulos do Senhor, que nós devemos de nos preocupar com isso. A gente vive uma época no qual a teologia ministrada, as pregações ministradas é muito assim, mesmo em meio à pandemia, é muito voltado para o eu, é muito voltado para você vai vencer, você é vencedor, você vai conquistar, sonhe, ouse alcançar coisas grandes. Isso não quer dizer, querido, que eu estou dizendo que é errado, pois a palavra do Senhor me garante, te garante sim, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Muito embora Paulo, quando faz essa menção, Paulo faz a menção de que tudo pode naquele que o fortalece. E quando ele fala esse tudo pode, ele não quer trazer uma visão, um direcionar triunfalista ou de prosperidade no sentido de dizer que eu posso todas as coisas, então eu posso alcançar cargos maiores, eu posso ter a melhor casa, eu posso ter o melhor carro. Não, em continuidade ele declara, eu posso ter abundância como posso ter escassez. Eu posso estar no momento em que aparentemente tudo está correndo bem, como eu posso estar passando dificuldade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tinha noção e reconhecimento que ele era vencedor por estar em Cristo, por ter conhecido esse amor e essa graça ter chegado até ele. E é isso que o Senhor faz menção para nós também nessa noite. Nós não podemos nos esquecer, queridos, quando ele fala que ajuda aos necessitados, cuidado com o direcionar triunfalista, cuidado com essas teologias distorcidas que, para segurar muitas vezes as pessoas na igreja, tem trazido palavras para fazer com que a pessoa receba, massageie o ego dela e fale, ai, que bom, essa palavra de hoje veio para me direcionar no sentido de me dar esperança mediante aquilo que eu quero alcançar. Mas o Senhor, nessa noite, ele inicia falando conosco, como ele sempre fala, de maneira simples, não de uma forma coloquial, mas trazendo para nós um ensinamento puro. Queridos filhos e filhas do Senhor, meus discípulos, se preocupem em ajudar os necessitados. E esses necessitados não é, como eu falei para vocês, somente na menção que a gente pensa logo em pessoa em vulnerabilidade social. Pessoas que aparentemente a gente olha, e a palavra do Senhor deixa bem claro, órfãos, estrangeiros, viúvas, né? A gente vê hoje mulheres desamparadas, mulheres solteiras, gente, na realidade, é lógico que alguns que vão ter o pensamento religioso falam assim, mas é mulher solteira e não sei o que lá. A palavra do Senhor declara que nós devemos ajudar aos necessitados. Queridos, a gente bate os olhos e vê
né? Muitas vezes a pessoa com alguma deficiência, pessoas que necessitam de alguma ajuda. Muito embora, como a gente fala, né, Samuel, não com pensamento distorcido, preconceituoso, no sentido de inferiorizar alguém que necessita de algo. Querido, o fato de alguém ser uma pessoa em vulnerabilidade ou ela ser alguém que tem alguma necessidade especial, não a faz inferior a ninguém. Paz, meu amor, Deus te abençoe, Lani, fica aí, viu? Vamos aprender com o mestre, tá certo? Então não faz ela inferior a ninguém e nem nos faz superior pelo fato de podermos ajudar, podermos dar a resposta, podermos abençoar. Simplesmente o que acontece, aquilo que o próprio Senhor falou, que no mundo sempre haverá os pobres, se você quer achar que tão somente os pobres são os necessitados. Mas, queridos, eu tenho visto, principalmente nesse momento de pandemia, pessoas de nada pobre, no sentido pobre financeiramente falando, mas que estão tão necessitados de uma palavra, de um socorro. O que a gente tem visto de pessoas com depressão, o que a gente tem visto de pessoas que estão sem resposta, sem saída, com medo, com insegurança. E o Senhor, nesta noite, Ele fala para mim e para você: ajude o teu necessitado, ajude as pessoas que necessitam. E é como eu falei, às vezes nós conseguimos olhar e pelo que os nossos olhos abordam ali, a gente vê claramente alguém que está necessitando de algo. Até uma coisa boba parece que está se perdendo, mas nós, como discípulos do Senhor, precisamos aprender com o mestre nessas pequenas coisas. Às vezes alguém está vindo com um monte de sacola pesada e muitas vezes o pessoal olha para o lado e faz que não vê, né, Lã? E na verdade, se a gente ajudar alguém que está necessitado, será que aquela pessoa não estava precisando de uma ajuda? Quantas vezes, queridos, a gente está passando na rua e a gente tem visto assim, pessoas naquele momento necessitando de algo, alguém que de repente está passando mal, e a gente, por tantas coisas, a sociedade ela vem como se fosse endurecendo o nosso coração, e a gente passa pensando, deixa ela vai se dar bem, ela vai ter um outro auxílio. O Senhor hoje, nessa noite, aleluia, Senhor Jesus, Ele traz em mim e em você esse amor, essa compaixão, essa preocupação em ajudar o necessitado, aquele que está necessitando de algo. Mas o importante, a gente vê até hoje em dia, muitas vezes a pessoa se preocupando até em fazer algo, mas infelizmente, muitos deles têm por trás já algo assim, estou fazendo porque eu fazendo isso, eu vou ter algo de retorno. Ajuda alguém pensando em ter algo de retorno. Eu lembro uma época, já faz anos aqui, foi um pouquinho antes de eu vir para cá, para a Enseada dos Corais, para implantar a igreja aqui, eu tinha um trabalho que chamava Ministério Crescendo em Jesus, né, uma OCIP, uma ONG, e a gente fazia trabalhos que eu ajuntava amigos meus e pedia aqueles que, se quisesse participar, que doasse 1 hora, um dia na semana. Então a gente tinha aula de surf, aula de artesanato e tantas outras coisas. E eu lembro que uma vez uma pessoa me chamou à parte e falou assim: o que você quer? Eu falei assim: como assim o que você quer? O que você quer? Qual é o teu interesse? E eu ainda falei: não, eu não estou entendendo. Porque você alugou aí o espaço, você fica tendo esse negócio aí com as crianças e adolescentes, você é política, você quer entrar, você quer se candidatar. Aquilo, amados, sabe, eu nunca mais esqueci aquilo. Então muitas pessoas hoje pensam isso, que se você está uma que é difícil encontrar alguém que ajude, que estende a mão para o outro, mas muitos pensam assim mesmo, que como se você ajudasse alguém, é porque na verdade você tem algum interesse por trás. Mas o Senhor Jesus, o nosso mestre, aleluia, Ele fala para mim e para você nessa noite, até porque há um propósito nisso diante do Senhor. Como seguidores, como imitadores de Cristo,
Ele quer que a gente manifeste o amor do Senhor. O amor do Senhor precisa ser conhecido. E muitas vezes esse amor do Senhor vai ser muito mais conhecido, em vez de ser falado, em vez de ser, como a palavra do Senhor declara, que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, de ficar forçando alguém alguma coisa. Muitas vezes, querido, este amor vai ser muito mais conhecido por ações minha e tua, de manifestação de seguidores de Cristo, por amor mesmo, em ajuda, em socorro, do que estar impondo algo a alguém. Então o Senhor, Ele inicia falando comigo, com você hoje. Acho que já bastava pelo que a gente leu do texto e o que está falando esse epígrafe. Ajude ao necessitado. E como nós já falamos, muitas vezes o necessitado é aquele que a gente olha e vê, está precisando de algo. E muitas vezes esse necessitado é algo que aparentemente não precisa de nada, ele tem tudo, mas de repente ele não tem a salvação. Ele não tem Jesus Cristo, ele não tem a paz que excede todo entendimento. E você pode ser esse que vai estender o braço, que vai socorrer, não com interesses, não com barganha, mas por amor, por ser seguidor de Cristo, em nome do Senhor Jesus. E o versículo inicia: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para ser vistos por eles. Como nós falamos, muitos realizam alguma coisa, né, e realizam para que os outros vejam. É até pessoas que a gente vê, pessoas frias, pessoas que não se preocupam com ninguém, pessoas arrogantes, prepotentes, e a palavra do Senhor infelizmente fala sobre isso, por se aumentar ou propagar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e as pessoas começam a ser mais amantes de si mesmos do que de Deus, e principalmente de obedecer a palavra, e principalmente quando o Senhor muitas vezes fala para a gente anular a nós mesmos e socorrer alguém e abençoar o outro. De repente pode falar, né? Mas eu estou precisando muito mais. Um segredo espiritual, querido. Quando nós abençoamos alguém, quando nós deixamos de lado o nosso problema, para talvez trazer só uma palavra de consolo, de abrir, ou quem sabe dar um abraço, muito embora nesse momento de pandemia, a gente não pode abraçar diretamente assim, mas no sentido de socorrer alguém. O Senhor, por consequência, não é à toa que Ele está falando conosco nessa noite hoje, de ajudar os necessitados. A gente pode ser abençoado. Eu nunca esqueço, há anos atrás, a gente estava indo com umas amigas minhas, moravam em São Paulo ainda, a gente estava indo para o Guarujá, e antes de ir para o Guarujá, a gente passou com uma turma do pessoal da faculdade de Educação Física, né, que eu sou formada em Educação Física, e a gente fez um trabalho no Hospital do Câncer, e era na parte das crianças, e lá tinha alguma parte que nós ficamos, que era com as crianças que tinham sofrido queimaduras, e eu nunca esqueço aquele momento. Nós fizemos ali um trabalho, eu fui muito impactada também, porque eu peguei justamente para entregar o presente, eu não conhecia, mas na hora que eu peguei o nome, eu lembro que uma amiga minha falava assim, Lu, fala o nome, eu não conseguia falar, porque eu sabia, sem conhecer, que aquele nome era justamente daquela criancinha. Ai, Jesus, que lembrança que me veio à mente agora. Daquela criancinha que estava muito, muito queimada. E eu não queria demonstrar para ela nenhum sentimento de pena. Eu queria que quando eu fosse entregar o presente para ela, eu fosse entregar assim, sem nenhum preconceito, e nem era no sentido de nojo, mas assim, de relação a ela mesma, mediante o que ela estava passando. E quando eu virei e falei o nome, era exatamente quem eu estava pensando. E aí eu sorri, ela já veio super feliz, entreguei o presente. Queridos, foi a melhor viagem que a gente fez. Na estrada a gente foi cantando, e o final de semana que a gente passou foi o melhor final de semana, porque a gente pôde doar um pouco do nosso tempo àqueles que naquele momento era necessitado. Outra coisa importante, queridos, você não sabe o dia de amanhã e nem o dia de hoje e agora. Muitas vezes a gente está se preocupando tanto com a nossa vida, com o nosso umbigo, e a gente deixa de socorrer alguém que necessita de algo hoje. Você não sabe. Então, dedique o seu tempo. E outra, é tão prazeroso. Realmente o Senhor declara, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a gente faz muitas vezes essa aplicação, até mesmo no sentido de oferta e dízimo, mas serve também em atenção e carinho. A palavra do Senhor declara aquilo que você quer
que os outros façam com você, faça você com os outros. Então o Senhor fala nessa noite para mim e para você, que nós sejamos discípulos do Senhor e que a gente não venha fazer algo para ser visto pelos outros, como eu estava falando anteriormente, pessoas que nunca fazem, de repente, por algum interesse de mostrar alguma coisa para alguém, né? Ou faz questão de colocar na rede social algo que é só naquele momento, e tem muitas vezes, querido, chegou ao absurdo de fazer por fachada. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus, Ele é um Deus que sonda os corações e as motivações. Mas hoje Ele chama a minha atenção e a tua atenção. Querido e querida, se nós já fazemos, o Senhor está falando mais, faça mais. Manifeste o meu amor, porque através disso muitas vidas vão me conhecer. Em nome do Senhor Jesus. Continuidade. Se fizerem isto, ou seja, para mostrar para os outros, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Se ele faz essa colocação, o próprio Senhor Jesus está dizendo, então significa o quê? Vamos fazer ao contrário, essa frase ao contrário, significa que quando eu abençoo, quando eu socorro alguém, quando eu ajudo, quando eu me preocupo com outra pessoa, principalmente alguém que está em necessidade, o que vai acontecer? Recompensa da parte de Deus, queridos. Mas nós não podemos fazer isso por barganha, por interesse ou para mostrar para os outros, para se fazer de bonzinho. Mas nós precisamos fazer isso porque é ensinamento do Mestre, ensinamentos de Jesus, aleluia. E hoje o papai está falando para mim e para você, filho e filha, ajude quem necessita, em nome do Senhor Jesus. Vamos embora. Portanto, quando você der esmola, ou ajudar alguém, ou abençoar, ou ofertar, enfim, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas Se ele fala desses hipócritas, e ele fala nas sinagogas, quem seriam esses hipócritas nas sinagogas? Os judeus, ou melhor, aqueles que teoricamente conheciam a Deus, temiam a Deus. Vamos contextualizar para nós? Crentes. Pessoas que se dizem cristãs, que muitas vezes o coração está tão endurecido, tão amargurado, tão distante do Senhor, e faz algo, mas só para mostrar para os outros, e muitas vezes no sentido de religiosidade, para dizer, olha, ei, eu estou fazendo. E aqui ele está dizendo, olha, os hipócritas que anunciam lá nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros, religioso. Lembre-se a atitude dos fariseus. Eles eram aqueles conhecedores, cheios de cobrança, mas na verdade não tinham amor e temor pelas coisas do Senhor. O Senhor nessa noite fala para mim e para você, não faça dessa forma. Não faça sendo religioso, não faça com interesses obscuros, mas faça porque você entende que você é meu filho, meu discípulo. E agindo dessa forma, você vai manifestar o meu amor ao mundo. Aleluias! Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Novamente, recompensa. Então, o Senhor garante que sim, há recompensa, queridos. Mas a recompensa para aqueles que fazem simplesmente para serem vistos, se o seu objetivo era ser visto, pronto, tá bom? É isso que você quer? É isso, queridos. Tapinha no ombro, olha que bom, olha que pastora abençoada, olha que irmão abençoado, pronto, você recebeu. Era isso que você queria, né? Um galardão, uma recompensa humana. Pronto, você já recebeu, tá bom? Só que da minha parte você não vai receber, porque eu sondo os corações, eu vejo as motivações. E a sua motivação não era motivação de amar e de realmente se preocupar com aquela vida, mas era de desencargo de consciência, principalmente para mostrar para os outros. Então pronto, você já recebeu o seu galardão. Mas quando você der uma esmola, ou quando você abençoar alguém, quando você fizer algo por alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Não precisa ficar mostrando, falando. Isso não quer dizer, queridos, como há pouco tempo atrás, foi o ano passado, desceram a lenha no Ítalo, o Ítalo Ferreira, que é um surfista profissional, que
pelo fato dele ser patrocinado, tudo, ele pegou e fez doações, parece, das mochilas, de livros, enfim, da marca que ele recebia apoio nas escolas, tudo, e pelo fato dele mostrar isso, começaram, isso é interesse, as pessoas também estão numa fase desse negócio como chama, de recriminação, como se fosse uma fase das pessoas estarem mais corretas, mais preocupadas, mas na verdade são mais hipócritas, querem ficar apontando os dedos sobre os outros, mas o Senhor fala para mim hoje, o Senhor fala para você, em nome do Senhor Jesus. Então, quando a gente de repente mostra alguma ação, né, nas redes sociais, não quer dizer que a pessoa está fazendo aquilo por interesse, querido, né? Seja talvez aqui no caso do patrocinador, muitas vezes é para mostrar que aquilo pelo qual a pessoa investiu está indo para o lugar certo, que não foi desviado, porque tem isso ainda, né? Tem aqueles que recebem para poder ajudar alguém e levam para outro lado, e usam para si, e desviam o caminho em vez de abençoar. O Senhor está vendo tudo, nada passa despercebido diante do Senhor. Aleluia, coloquei aqui, oi Lani, tudo que fazemos tem que ser de coração, sem querer nada em troca, tudo pelo amor ao próximo. Aleluia, coisa linda é isso, Lani, louvado seja o Senhor. De forma que você preste ajuda em segredo. Tem caso de pessoas que até fazem assim, olha gente, não conta pra ninguém não. Não tem, já sei que isso aconteceu pra você, eu já fui abençoada assim. E alguém fala assim, pastor, não menciona meu nome não. É lógico também que tem pessoas que falam isso justamente porque o eguinho já tá lá, né? Querendo ou não, o eguinho tá lá, né? Se fazendo de humilde, mas tá lá, nariz levantado, né? Mas muitas vezes isso é verdade. Quem somos nós? Não sejamos... Essa palavra não é pra gente julgar o outro, mas a gente aprender com Jesus sobre nós. Amém? Até porque, querido, cada um vai prestar conta diante do Senhor. Essa palavra é só para aqueles que se veem verdadeiramente como filhos de Deus, como discípulos do Senhor e querem seguir os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos de Jesus. Então é para mim, é para você que ele está falando. Não se preocupe com a atitude do outro, se ele está fazendo assim. A gente pode sim ver, analisar e falar, até tomar como ensinamento, mas o Senhor está falando para mim nessa noite. O Senhor está falando para você nessa noite. Ajude a todo aquele que estiver necessitado, que você puder, porque também é lógico, também não vai ficar naquilo que pode gerar até estresse, de você não saber como. Mas ore, eu tenho certeza, ore ao Senhor, que Ele vai te direcionar, Ele vai me direcionar para sermos canal de bênção para a vida das pessoas. E aí finaliza, e seu Pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Queridos, além do fato de sermos abençoados por obedecermos aos ensinamentos do nosso Mestre, ele declara que quando nós obedecemos com o desejo verdadeiro de o agradar, como seguidores de Cristo que desejam seguir o seu Mestre e se sujeitar, muitas vezes nos anulando a nós mesmos, como nós ministramos a semana passada sobre o amor ao inimigo, aos nossos inimigos, ele garante que além daquela certeza e daquela paz que eu falei para vocês que vem daquele prazer de você abençoar alguém, ele ainda nos recompensa. Ele ainda vem com essa verdade de quando nós damos, nós somos abençoados, queridos. Isso é um segredo, agora eu vou falar um segredo espiritual. Né? Tem até uma historinha de uma pessoa que tinha uma grande propriedade de terra, mas ele colhia, sabe, não deixava nem os próprios trabalhadores ali pegar nada que caía, porque tinha que ter o lucro. E outro fazia questão de estar sempre dividindo, compartilhando, pois esse que sempre compartilhava, sempre tinha mais. E esse que tinha uma grande propriedade, tinha aquele cuidado de não compartilhar nem com aqueles que necessitavam. Estava sempre em dificuldade. Que nós não façamos por barganha, mas aprenda esse segredo espiritual nesta noite. O Senhor Jesus fala para nós nessa noite. Ajude aos necessitados. O Senhor está olhando. Primeiro, porque nós estaremos obedecendo ao nosso Senhor Jesus. Segundo, que como discípulos do Senhor, nós estaremos emanando o amor de Cristo e falando dele sem falar nada. E terceiro,
porque Ele é recompensador daqueles que o obedecem e daqueles que estendem a sua mão para ajudar os outros. Que Deus abençoe a sua vida, querido e querida. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui nessa noite e com o Mestre, o Senhor Jesus, que toda quinta-feira nos ensina de uma forma simples, clara, gostosa, com a sua palavra. A gente não pula, viu? A gente não pula, a gente está em continuidade, ó. Hoje nós paramos, eu fechei aqui, mas paramos aqui em Mateus, capítulo 6, até o versículo 4. Então, semana que vem a gente pega Mateus capítulo 5 e vai ser maravilhoso porque nós vamos falar sobre oração. Então, não é uma questão de escolha de palavra, mas é um sinal daqueles discípulos do Senhor que estão como se tivesse sentado na frente do Mestre e aprendendo aquilo que Ele nos ensina. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco. Eu quero contar um testemunho rapidinho agora, porque o Senhor acabou de me fazer ver isso. Eu iniciei essa live com uma dor incomodando aqui na cabeça. Até falei para vocês, vou começar logo porque eu não sei como vai ser. Eu estou em tratamento, queridos. E louvado seja o Senhor, ministrando essa palavra do nosso Mestre. Eu não estou sentindo mais nada, queridos. Minha cabeça não está doendo. Deus é maravilhoso. Então, faço um convite para vocês, para estar comigo todas as quintas-feiras, às 20 horas, ensinamento de Jesus. E às terças-feiras, momento de oração, também às 20 horas. Como eu falei para vocês, esse período de férias, a gente modificou o horário. Em vez de ser 22 horas, será às 20 horas. Para mim é um prazer ter vocês aqui comigo. Viu, Lani? Feliz, Lani, que você entrou. Você também, meu amigo. Eu sonho que a gente ainda vai se encontrar, viu, Equilino? Conhecer sua família pessoalmente. Lani também tá aí. Quem sabe o Senhor vai preparar algo que em nome do Senhor Jesus essa pandemia passe e a gente possa se encontrar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então aguardo vocês, queridos e queridas, no nosso próximo encontro, amém? Provavelmente domingo a gente tem a nossa live, o nosso culto normal, presencial. Domingo passado eu não pude fazer, eu estava bem debilitada, né? O pessoal que me conhece, né, Lani, sabe que para eu não fazer, porque a situação tá complicada, eu fui pro posto, foi onde eu comecei a tomar medicação, mas estamos bem. Só peço que vocês continuem orando por mim e por Vivi, amém? E que a gente possa continuar juntos, amém? Muito obrigado por estar conosco, vamos orar para finalizar. Senhor Jesus, Deus querido e maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos instruir. Nós não queremos ser religiosos, Senhor. Nós não queremos ser pessoas vistas para os outros e tomar tapinha nas costas como se fosse de reconhecimento. Mas nós queremos, Senhor Jesus, ser vistos por Ti. Aleluia. Como discípulos e discípulas do Senhor. Por isso, usa as nossas vidas em amor, para que o mundo saiba que Tu és Senhor, Pai. Sem força, sem violência, mas pelo Teu Santo Espírito em amor, Pai. Nos ensina a colocar em prática essa palavra. Nos ensina a não olhar para o nosso umbigo, Senhor, mas nos ensina a ajudar aqueles que necessitam e tiveram a nosso alcance. Abençoa aqueles que estiveram conosco nessa noite, aqueles que vão assistir esse vídeo e que nós possamos colocar em prática essa palavra. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja hoje na minha vida e na tua vida até a volta do nosso Mestre Jesus Cristo. E que todos digam... Amém. Deus os abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado por cada um de vocês que esteve conosco. Se precisar de alguma coisa, quiser conversar alguma coisa, entre nas minhas redes aí, direct, message, WhatsApp, enfim, e que a gente vai estar junto. Amém? Obrigado, queridos. Fiquem na paz. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Tchau, Vivizinha. A senhora reclama que eu não falo com ela. Tchau, amados. Deus abençoe. Paz. Tchau.